Estamos vivendo tempos difíceis, não apenas no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Não podemos ser apáticos a isso. A palavra nos encoraja a chorar com os que choram. Mas vamos entender bem o que Paulo quis dizer com isso. O versículo chorar com os que choram está em Romanos 12:15. Diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse versículo faz parte de um trecho maior da carta de Paulo aos Romanos, especificamente em Romanos 12, de 9 a 21, onde ele fornece instruções práticas sobre como os cristãos devem se relacionar uns com os outros e com a sociedade. A epístola, ou seja, a carta aos Romanos, foi escrita por Paulo, que era um apóstolo aos gentios. Aqui no canal tem 2 vídeos sobre a vida dele. Ele escreveu esta carta provavelmente de Corinto, durante sua 3ª viagem missionária. A carta foi escrita pouco antes de Paulo visitar Jerusalém, onde ele esperava entregar uma coleta de fundos que havia sido reunida para os cristãos pobres de lá. A carta é dirigida à igreja em Roma, que era composta tanto por gentios convertidos quanto por judeus convertidos ao cristianismo. Essa diversidade étnica e cultural frequentemente gerava tensões, especialmente sobre questões da lei mosaica e costumes judaicos, o que Paulo aborda em várias partes da carta. Naquela época, Roma era o centro do Império Romano, caracterizado por uma vasta diversidade de crenças e práticas religiosas. Os cristãos em Roma enfrentavam desafios em meio a um ambiente pagão e, ocasionalmente, hostilidades e perseguições, que se intensificariam nos anos seguintes. Os primeiros 11 capítulos de Romanos focam em questões teológicas profundas, como justificação pela fé, soberania de Deus e a relação entre judeus e gentios na salvação. A partir do capítulo 12, Paulo vira sua atenção às implicações éticas e práticas dessa teologia, instruindo os cristãos sobre como viver em resposta à misericórdia de Deus. O capítulo 12 destaca a importância de viver em comunidade, usando dons espirituais de maneira que beneficie todos e promova a unidade. Paulo chama a comunidade cristã a um padrão elevado de interação, incluindo amar sinceramente, servir com zelo e abençoar aqueles que os perseguem. Paulo exorta os cristãos a não retribuírem o mal com o mal, mas a superar o mal com o bem. Isso reflete a ideia de viver pacificamente, tanto quanto possível, com todas as pessoas, uma postura essencial em uma cidade tão complexa e potencialmente hostil como Roma. Este cenário histórico e teológico destaca como a instrução para chorar com os que choram não era apenas um conselho emocional, mas também uma estratégia prática para fortalecer a unidade e a resiliência da comunidade cristã em face de desafios internos e externos. Dentro do contexto do versículo do vídeo, Paulo faz algumas instruções. Nem todos os versículos desse trecho tratam de um único tema. Paulo fala de vários componentes da boa, agradável e perfeita vontade de Deus que os cristãos com a mente renovada devem experimentar. Mas ele tem um tema central, a exigência de amar uns aos outros. Dos versículos 9 a 13, Paulo fala sobre o amor sincero e o serviço mútuo. Paulo encoraja os cristãos a amarem sinceramente, sem hipocrisia, odiando o mal e apegando-se ao bem. Eles deveriam ser dedicados uns aos outros e preferir honrar os outros em vez de buscar honra para si mesmos. O serviço deveria ser fervoroso, com dedicação ao Senhor, e eles deveriam estar prontos para ajudar os necessitados e praticar a hospitalidade. Do versículo 14 até o 21, nós vemos a resposta às situações difíceis. Paulo fala sobre abençoar aqueles que perseguem, rejeitando a vingança e buscando viver em paz com todos.
Ele orienta os cristãos a responderem com empatia e solidariedade emocional. Sendo assim, chorar com os que choram significa, primeiramente, empatia e solidariedade. O conselho de Paulo é para que os cristãos demonstrem empatia, ou seja, que compartilhem as emoções dos outros. Esse envolvimento empático com as alegrias e os sofrimentos dos demais cristãos é a marca do amor de Cristo. O problema é que os cristãos pensam muito em si mesmos. Chorar com os que choram é estar presente no sofrimento das pessoas, compartilhando de suas dores e proporcionando consolo. E não precisamos estar curados, 100% bem e sem problemas para oferecer ajuda e consolo ao outro. Significa também unidade cristã. A empatia cria um senso de unidade entre os cristãos, promovendo o encorajamento mútuo. Paulo reconhece que na vida cristã há momentos de alegria e tristeza. Compartilhar esses momentos fortalece a comunidade. Número 3. Viver em harmonia. Seguindo esse princípio, os cristãos são incentivados a cultivar a harmonia, evitando divisões ou desentendimentos. A capacidade de alegrar-se ou chorar com os outros demonstra humildade e compaixão. Portanto, chorar com os que choram é um chamado para os cristãos serem compassivos e empáticos, tornando-se um apoio real para os seus irmãos e irmãs durante momentos de tristeza, provação e dificuldade. E que momento melhor para praticar isso do que agora, hein? Estamos vendo muitíssimos irmãos passando por muita dificuldade. Não feche seus olhos para isso só pelo fato de você não os conhecer pessoalmente. O cuidado de Deus e o amor ao próximo vai além da proximidade e amizade. Lembra da parábola do bom samaritano? Aquele homem que estava viajando não conhecia o homem ferido no caminho e mesmo assim o ajudou, doou seu tempo e dinheiro. Aqui no canal tem um vídeo sobre essa parábola. O chamado de Paulo para chorar com os que choram é uma expressão prática do amor cristão que reflete o coração de Cristo. Jesus, o centro da fé cristã, exemplificou esse amor empático de maneira mais completa. Durante seu ministério terreno, ele não apenas curou os doentes e alimentou os famintos, mas também chorou com aqueles que estavam sofrendo. Mais notavelmente, ele chorou pela morte de Lázaro e se compadeceu das multidões que estavam como ovelhas sem pastor. Vemos Jesus tendo compaixão pelas multidões e a alimentando. Essa capacidade de sentir profundamente as dores dos outros e de entrar em seus momentos de tristeza é uma demonstração do amor redentor de Cristo, que não fugiu da cruz, mas abraçou o sofrimento para trazer salvação para a humanidade pecadora e não merecedora. Ao vivermos esse mandamento, nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a manifestar sua presença consoladora no mundo. Ao chorar com os que choram, não apenas oferecemos nosso apoio, mas também testemunhamos o poder transformador do Evangelho, que proclama esperança no meio da dor, conforto na tristeza e a certeza da vitória sobre todo o sofrimento através da ressurreição de Jesus. Portanto, ao abraçarmos esse aspecto do amor cristão, somos lembrados de que nossa jornada de fé é uma que ecoa a empatia e compaixão de Cristo, chamando-nos a ser seus representantes que andam ao lado dos sofredores, partilhando as suas cargas e apontando-os para a promessa da redenção eterna em Cristo Jesus. Chegará o dia em que Ele enxugará toda lágrima, em que não haverá mais morte ou dor, e nós vivemos por esse dia e pregamos esse dia.